Antes mesmo que o dia comece por completo, existe um lugar onde a alma encontra abrigo, na presença de Deus. Em meio às preocupações, aos pensamentos acelerados e às batalhas silenciosas que ninguém vê, eu escolho começar esta oração buscando proteção, paz e direção. Hoje eu me coloco diante do Senhor, confiando que nenhuma escuridão é maior do que a luz que vem dele. Debaixo da proteção da cruz de São Bento e fortalecido pelas palavras do Salmo 91, eu entrego meu coração, minha casa, minha família e cada passo deste dia nas mãos de Deus. Não venho apenas repetir palavras, mas abrir minha alma em oração, acreditando que o Senhor continua sendo refúgio, fortaleza e segurança para aqueles que nele confiam. Senhor Jesus Cristo, neste início de oração, eu me coloco diante da tua presença com o coração cansado, muitas vezes silencioso por fora, mas cheio de batalhas por dentro. Tu conheces cada preocupação escondida atrás de um sorriso, cada medo que tenta roubar a esperança e cada pensamento que pesa durante a madrugada. Hoje eu entrego diante de ti tudo aquilo que tem ocupado minha mente e tirado minha paz. Assim como está escrito no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Que essa verdade entre profundamente na alma de quem ora agora. Pela intercessão de São Bento, homem de fé, perseverança e renúncia, eu peço proteção para esta casa, para esta mente e para este coração que busca descanso no Senhor. Pai amado, existem dias em que as lutas parecem maiores do que as forças humanas conseguem suportar. Existem momentos em que as preocupações financeiras, os conflitos familiares, as enfermidades e as decepções tentam dominar os pensamentos e apagar a confiança em ti. Mas hoje nós lembramos daquilo que teu filho ensinou em Mateus 6, quando disse: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Senhor, ensina-nos a descansar na tua providência, retira o excesso de ansiedade que sufoca a alma e coloca serenidade onde existe aflição. Se alguém que ora neste momento estiver precisando de força, que escreva nos comentários apenas a palavra confiança, como um gesto simples de fé e entrega diante do teu altar. Jesus, muitas vezes tentamos carregar sozinhos pesos que não fomos criados para suportar. Guardamos dores antigas, mágoas silenciosas e responsabilidades que consomem a paz interior. Mas tua palavra declara em 1 Pedro, capítulo 5, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Hoje eu entrego ao Senhor aquilo que tenho medo de contar para outras pessoas. Entrego as lágrimas escondidas, os pensamentos inquietos e as batalhas invisíveis que ninguém percebe. E peço que, pela oração e pelo exemplo de São Bento, o Senhor fortaleça minha mente contra todo desânimo, toda confusão e toda influência que tenta me afastar da tua presença. Deus misericordioso, conduz cada passo deste novo dia. Ilumina minhas decisões para que eu não haja pela impulsividade, mas pela sabedoria que vem do alto. Guia minhas palavras para que eu não fira ninguém com aquilo que sair da minha boca. Guarda meus caminhos para que eu não tropece em armadilhas invisíveis. A tua palavra declara em Provérbios 3, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Que esta promessa seja viva na vida de cada pessoa que ora agora. Que o Senhor abra portas corretas, feche caminhos perigosos e conceda discernimento diante das escolhas deste dia. São Bento, servo fiel que buscou viver em oração, humildade e obediência a Deus, intercede por aqueles que estão espiritualmente cansados. Há pessoas que já não conseguem dormir em paz, porque a mente nunca desacelera. Há corações esmagados pelo medo do amanhã, pela culpa do passado e pelas dores do presente.
mas Jesus continua sendo refúgio seguro para os abatidos. O Evangelho de Mateus registra tuas palavras dizendo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Senhor, recebe agora aqueles que chegaram até esta oração, sentindo-se sem forças. Toca profundamente cada vida e devolve a esperança que foi enfraquecida pelas lutas diárias. Pai querido, eu te apresento também as famílias que vivem momentos difíceis. Visita os lares onde existem discussões constantes, afastamentos dolorosos e palavras que feriram profundamente. Que o Senhor traga reconciliação onde existe frieza, compreensão onde existe orgulho e paz onde existe tensão. Guarda os filhos, protege os pais e fortalece aqueles que estão tentando sustentar sua casa em meio às dificuldades. Se alguém estiver orando por um familiar neste momento, que escreva o nome dessa pessoa nos comentários, colocando diante do Senhor aquilo que sozinho não consegue resolver. Que cada nome apresentado seja alcançado pela tua misericórdia e pelo teu cuidado. Jesus amado, também coloco diante de ti aqueles que enfrentam enfermidades no corpo e na alma. Tu conheces a dor física, o medo dos exames, a angústia das notícias difíceis e o cansaço daqueles que lutam diariamente contra limitações e sofrimentos. A tua palavra afirma no Salmo 103: É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Senhor, visita os hospitais, os quartos silenciosos, os leitos de recuperação e os corações abatidos. Dá força para quem está fraco, coragem para quem está desanimado e esperança para quem pensa que tudo terminou. Que tua presença seja consolo verdadeiro nas horas mais difíceis. Meu Deus, livra-nos também das armadilhas espirituais que tentam roubar nossa comunhão contigo. Afasta toda influência maligna, toda mentira, toda opressão emocional e toda voz que tenta convencer teus filhos de que estão abandonados. Que a cruz de Cristo seja sinal de proteção sobre esta casa e sobre esta vida. Em ti existe segurança, porque está escrito em Romanos 8: Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que essa verdade fortaleça quem se sente perseguido pelas dificuldades, pelo medo e pelas aflições constantes. Pela intercessão de São Bento, pedimos discernimento, vigilância e firmeza espiritual para permanecer no caminho da fé. Senhor, ensina-nos a confiar, mesmo quando não entendemos os teus planos. Há momentos em que tudo parece demorado, silencioso e difícil demais. Mas mesmo no silêncio, tu continuas trabalhando. Mesmo quando os olhos humanos não conseguem enxergar saída, tua mão continua sustentando aqueles que confiam em ti. O profeta Isaías declarou: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Renova agora as forças de quem pensa em desistir. Levanta aqueles que foram abatidos pelas decepções da vida e fortalece os que já não conseguem enxergar esperança. Pai amado, que esta oração alcance especialmente aqueles que acordaram hoje com o coração apertado, sem saber exatamente o motivo da tristeza que carregam. Tu conheces as dores que nem sempre conseguimos explicar em palavras. Tu sabes quantas vezes o medo tenta dominar os pensamentos e quantas vezes a insegurança tenta impedir os passos. Mas hoje nós escolhemos confiar em Ti. Se alguém sente necessidade de recomeçar espiritualmente, que escreva nos comentários apenas o próprio nome como símbolo de entrega e renovação diante do Senhor. Que cada vida seja abraçada pela Tua presença e fortalecida pelo Teu amor. Jesus Cristo, permanece conosco ao longo deste dia. Caminha à nossa frente nas decisões difíceis, nas conversas importantes e nos lugares por onde passarmos. Que nossos olhos estejam atentos àquilo que é correto e que nosso coração permaneça firme na Tua verdade. Guarda-nos da impulsividade, do desânimo e da falta de fé.
Ensina-nos a lembrar diariamente que não estamos sozinhos. Assim como disseste em João 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Que esta palavra traga descanso para as mentes cansadas e serenidade para os corações aflitos. Senhor Deus, eu entrego completamente diante de Ti tudo aquilo que pesa sobre esta vida que ora agora. Entrego as preocupações que ninguém vê, os medos escondidos, as batalhas silenciosas e os caminhos incertos. Que São Bento interceda por nós para permanecermos firmes na fé, perseverantes na oração e protegidos pela Tua presença. Que Jesus Cristo seja o centro deste dia, o refúgio desta alma e a esperança deste coração. E que cada passo seja conduzido pela Tua luz, porque somente em Ti encontramos descanso verdadeiro, direção segura e paz para continuar vivendo com confiança e fé. Senhor Jesus Cristo, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com o coração aberto, buscando refúgio na Tua misericórdia e pedindo com humildade a intercessão de São Bento, servo fiel que dedicou sua vida à oração, à vigilância espiritual e à obediência ao Deus vivo. Tu conheces as inquietações que muitas vezes tentam dominar a alma, conheces os pensamentos silenciosos, as lágrimas escondidas e as batalhas que ninguém vê. Por isso, eu te peço que toda inveja, toda tristeza profunda, toda angústia que aperta o peito e toda perturbação que rouba a paz sejam afastadas pelo poder do Teu nome. Que a lembrança da cruz de São Bento desperte em mim a consciência de que preciso permanecer firme na fé, perseverando na Tua palavra e guardando meu coração diante das dificuldades deste mundo. Pai amado, a Tua palavra declara no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É nesse esconderijo que eu desejo permanecer hoje. Não quero confiar em símbolos vazios nem em forças humanas, mas em Ti, Senhor, porque somente Tu és fonte verdadeira de proteção, livramento e paz. Que a cruz lembrada por São Bento seja apenas um sinal visível da fé que precisa existir dentro de mim. Uma lembrança constante de que Jesus venceu o mal na cruz e de que nenhum sofrimento é maior do que a Tua presença sustentando os Teus filhos. Guarda minha mente para que ela não seja dominada pelo desânimo. Guarda meus olhos para que não se desviem do caminho da verdade e fortalece meu espírito para permanecer vigilante, mesmo em dias difíceis. Senhor Jesus, houve momentos em que o medo tentou me paralisar, momentos em que palavras negativas lançadas contra mim pesaram sobre o meu coração, e dias em que a tristeza parecia longa demais para suportar. Mas hoje eu me lembro daquilo que está escrito em Isaías 41. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que essa promessa verdadeira entre profundamente dentro da minha alma agora. Que toda opressão emocional seja dissipada pela luz da Tua presença. E se alguém que estiver acompanhando esta oração sentir necessidade, escreva nos comentários apenas a palavra fé, como um gesto simples de confiança no cuidado de Deus sobre sua vida e sua casa. São Bento, homem dedicado à oração e à disciplina espiritual, ajuda-me a compreender que a vigilância começa dentro do coração. Muitas vezes, as perturbações crescem porque a alma se distancia da oração, porque os pensamentos se tornam pesados e porque a esperança enfraquece diante das lutas diárias. Ensina-me, pela lembrança do Teu testemunho, a buscar silêncio diante de Deus, a valorizar a palavra do Senhor e a permanecer firme mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Que eu nunca use a fé como superstição, mas que eu aprenda a viver uma confiança sincera em Jesus Cristo, sabendo que é Ele quem sustenta, cura, fortalece e conduz. Senhor, a Tua palavra afirma em João 14,
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. É essa paz que eu imploro neste momento. Não uma paz superficial, passageira ou dependente das circunstâncias, mas a paz verdadeira que permanece mesmo em meio às tempestades. Visita agora os lares que estão marcados por conflitos, preocupações financeiras, enfermidades emocionais e noites sem descanso. Que o teu Espírito Santo alcance cada coração cansado e traga serenidade onde existe ansiedade. Se houver alguém orando por um familiar que está sofrendo, que escreva com carinho o primeiro nome dessa pessoa, colocando diante de ti aquilo que pesa em seu coração. Jesus amado, afasta de mim toda a influência da inveja e toda palavra carregada de maldade que tenta produzir desânimo, divisão ou sofrimento. Ensina-me também a não alimentar ressentimentos, comparações e sentimentos ruins dentro de mim, porque a tua palavra diz em Romanos 12: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que eu aprenda a responder às dificuldades com sabedoria, paciência e confiança em Deus. Purifica meus pensamentos, corrige minhas atitudes e livra-me de tudo aquilo que me afasta da tua vontade. Que o meu coração seja um lugar onde a tua presença encontre espaço para permanecer. Pai Santo, existem batalhas que acontecem em silêncio, dores escondidas atrás de sorrisos e pessoas que continuam caminhando mesmo estando emocionalmente cansadas. Olha para cada uma delas agora. Que esta oração alcance quem se sente sozinho, quem perdeu a esperança, quem está enfrentando angústias constantes ou pensamentos perturbadores. Que o Senhor renove as forças daqueles que já não sabem como continuar. A tua palavra declara no Salmo 34: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Aproxima-te agora dos que choram em silêncio e faz nascer novamente a esperança dentro deles. Jesus Cristo, eu te peço discernimento espiritual para reconhecer aquilo que vem de ti e rejeitar aquilo que tenta destruir minha paz. Que eu aprenda a vigiar minhas palavras, minhas escolhas e meus caminhos. Que a lembrança da cruz me faça recordar diariamente do teu sacrifício, do teu amor e da vitória conquistada no Calvário. Não permitas que eu viva dominado pelo medo ou pela insegurança, mas fortalece minha confiança em Deus. E se esta oração estiver tocando profundamente alguém neste instante, que essa pessoa escreva apenas: Jesus é minha paz, declarando com simplicidade aquilo que deseja guardar dentro do coração. Senhor, eu te entrego também os ambientes onde entro, minha casa, minha família e meus caminhos diários. Que haja paz onde existe tensão, sabedoria onde existe confusão e esperança onde existe abatimento. Guarda meus passos contra decisões precipitadas e livra-me de tudo aquilo que tenta me afastar da tua presença. Que eu não caminhe guiado apenas pelas emoções do momento, mas pela verdade da tua palavra. Como está escrito em Provérbios 3, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ensina-me a depender mais de ti em cada detalhe da minha vida. São Bento, que o exemplo da tua perseverança inspire meu coração a permanecer firme mesmo quando a caminhada parecer difícil. Que eu aprenda a cultivar uma vida de oração sincera, não apenas nos dias bons, mas também nas horas de aflição. Recorda-me de que o verdadeiro refúgio está em Deus e de que nenhuma escuridão permanece diante da luz de Cristo. Que eu seja fortalecido espiritualmente sem orgulho, sem fanatismo e sem medo, mas com humildade, equilíbrio e confiança no Senhor que governa todas as coisas. Jesus amado, toca agora aqueles que estão carregando tristeza profunda, ansiedade constante e pensamentos pesados. Que a tua presença traga descanso ao coração aflito. Onde houver perturbação, estabelece serenidade. Onde houver medo do amanhã, derrama confiança no cuidado de Deus. Onde houver desânimo, reacende a esperança.
A tua palavra declara em Mateus 11: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É diante dessa promessa verdadeira que eu me aproximo agora, pedindo consolo, direção e fortalecimento espiritual para continuar caminhando. Senhor Jesus Cristo, permanece comigo em todos os dias da minha vida. Que a tua presença seja maior do que qualquer tristeza, maior do que qualquer angústia e maior do que toda perturbação que tente alcançar meu coração. Que eu viva lembrando que a verdadeira proteção vem de Deus e que a fé precisa ser alimentada diariamente pela oração, pela vigilância espiritual e pela confiança na tua palavra. Guarda minha mente, fortalece minha alma e conduz meus passos pelo caminho da paz. E para todos aqueles que desejarem continuar acompanhando momentos de oração e fortalecimento espiritual, que possam se inscrever no canal e permanecer unidos em fé, buscando cada vez mais a presença do Senhor. Senhor Jesus Cristo, neste momento de oração, eu me aproximo da tua presença com humildade e reverência, segurando espiritualmente a cruz de São Bento como um sinal de fé, não como superstição, mas como lembrança viva de que somente em ti existe salvação, direção e verdade. Quando meus lábios declaram a cruz sagrada seja minha luz, meu coração reconhece aquilo que está escrito no Evangelho de João. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que essa verdade ilumine os caminhos escuros da minha alma, que ela atravesse minhas dúvidas, meus medos silenciosos e minhas fraquezas escondidas. Que eu não seja conduzido pelas vozes confusas deste mundo, nem pelos pensamentos que me afastam da tua vontade, mas pela luz firme da tua palavra, capaz de discernir o bem e o mal, o verdadeiro e o enganoso, aquilo que aproxima da vida e aquilo que destrói lentamente o coração. São Bento, servo fiel de Deus, homem de oração e vigilância espiritual, intercede por todos aqueles que hoje se sentem cansados das batalhas invisíveis da vida. Há pessoas orando agora, enquanto carregam lutas dentro da própria mente, noites mal dormidas, opressões silenciosas, angústias que não conseguem explicar nem mesmo para a própria família. E ainda assim, Senhor, tu conheces cada lágrima escondida. A tua palavra diz, no Salmo 34, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Que esta oração alcance quem está precisando respirar novamente em paz. E se alguém estiver ouvindo esta oração, enquanto pensa em um filho, em uma mãe, em um esposo ou em alguém que necessita da proteção de Deus, que apresente esse nome em oração neste momento, porque o Senhor vê até aquilo que não conseguimos dizer em voz alta. Pai amado, ao declarar, retira-te, Satanás, eu não estou pronunciando palavras de ódio, mas escolhendo conscientemente rejeitar aquilo que tenta me separar da tua presença. Eu renuncio aos pensamentos de derrota, à mentira, à inveja, à maldade, à tentação constante de abandonar a fé nos dias difíceis. Como ensina a tua palavra em Tiago, capítulo 4, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Dá-me força para resistir sem arrogância, para permanecer firme sem violência no coração, para vencer o mal praticando o bem. Que eu não me acostume com aquilo que entristece o teu espírito, nem permita que a frieza espiritual tome conta da minha caminhada contigo. Jesus, muitas vezes o mal não aparece de maneira evidente, mas se aproxima em pequenas escolhas, em caminhos aparentemente fáceis, em palavras que ferem, em amizades que afastam da verdade, em hábitos que enfraquecem a alma. Por isso eu te peço discernimento, que a luz da cruz me faça perceber aquilo que preciso abandonar antes que destrua minha paz. A tua palavra declara em Efésios, capítulo 6, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Ensina-me a vigiar meus pensamentos, minhas atitudes e meus desejos. Não permitas que eu me torne indiferente à tua voz. E se alguém estiver ouvindo esta oração, precisando de direção espiritual, que escreva no coração, ou até mesmo declare com fé a palavra luz, como sinal do desejo sincero de ser guiado pelo Senhor. São Bento, exemplo de perseverança, ajuda-nos a compreender que a verdadeira proteção nasce da vida em comunhão com Deus. Tu enfrentaste tentações, perseguições e armadilhas, mas escolheste permanecer fiel à oração, ao jejum e à obediência. Hoje, existem pessoas cansadas de cair nos mesmos erros, cansadas de pedir perdão pelas mesmas fraquezas, cansadas de tentar lutar sozinhas. Senhor, estende tuas mãos sobre essas vidas e renova as forças daqueles que já pensaram em desistir. Como está escrito em Isaías 40, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que essa promessa sustente quem está abatido espiritualmente. Meu Deus, que a cruz de São Bento seja para nós um lembrete constante da vitória de Cristo na cruz, porque foi através do sacrifício de Jesus que o pecado foi vencido e a esperança foi restaurada. Que eu jamais use palavras de fé apenas nos momentos difíceis, mas aprenda a viver diariamente segundo os teus ensinamentos. Que minha casa seja lugar de paz, que meus pensamentos sejam purificados e que minhas atitudes revelem a presença do teu amor. Afasta de mim toda influência que incentive a mentira, a divisão e a falta de perdão. E quando meu coração estiver perturbado, lembra-me do que está escrito em João 14. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Que essa paz permaneça mesmo em meio às tempestades. Senhor Jesus, eu te peço proteção sobre as famílias que estão orando agora. Existem lares enfrentando discussões constantes, palavras duras, silêncio doloroso e afastamento emocional. Existem pais preocupados com seus filhos, filhos sofrendo por causa dos pais, pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, mas já não conseguem se entender. Que a tua presença visite cada casa neste momento. Que a cruz sagrada seja luz dentro dos relacionamentos quebrados, trazendo reconciliação, sabedoria e domínio próprio. A tua palavra declara em Colossenses capítulo 3: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Derrama esse amor sobre cada família representada nesta oração. Pai querido, guarda também aqueles que enfrentam batalhas interiores que ninguém percebe. Há pessoas sorrindo diante dos outros enquanto carregam tristeza profunda por dentro. Há quem esteja lutando contra pensamentos negativos, ansiedade constante e sentimentos de inutilidade. Que essas almas encontrem descanso em ti. O salmista declarou: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Que essa esperança volte a florescer dentro daqueles que já não conseguem enxergar saída. E se alguém estiver ouvindo esta oração, sentindo necessidade de renovar sua fé, que apresente diante do Senhor o próprio nome neste instante, entregando sua vida novamente aos teus cuidados. São Bento, ajuda-nos a permanecer vigilantes para não transformar a fé em palavras vazias. Ensina-nos a buscar sinceramente a presença de Deus através da oração, da leitura das Escrituras e da prática do amor. Que a cruz não seja apenas um símbolo pendurado no peito, mas uma verdade gravada dentro da alma. Jesus ensinou em Lucas, capítulo 9. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Dá-nos coragem para viver esse chamado diariamente, mesmo quando for difícil, mesmo quando o mundo incentivar o contrário. Senhor, afasta de nós toda mentira espiritual que tenta nos convencer de que estamos sozinhos. Mesmo nos dias em que a fé parece pequena, tu permaneces presente.
Mesmo quando nossas forças falham, teu cuidado continua sustentando nossas vidas. Que cada pessoa que faz esta oração sinta-se acolhida pela tua misericórdia. Que o medo não governe nossos passos, que a raiva não endureça nossos corações, que o orgulho não nos afaste da humildade necessária para ouvir tua voz. Como declara o Salmo 91, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Que essa proteção acompanhe cada vida aqui representada. Jesus amado, eu te peço que purifiques meus pensamentos e minhas intenções. Não permitas que eu use a fé apenas para buscar livramentos pessoais, mas ensina-me a viver de maneira justa, misericordiosa e verdadeira. Que minhas palavras sejam fonte de paz e não de destruição. Que eu aprenda a perdoar como fui perdoado. Que eu aprenda a amar como fui amado por ti. E quando eu repetir, a cruz sagrada seja minha luz, que essa frase não saia apenas dos meus lábios, mas se transforme em decisão diária de seguir teus caminhos, mesmo quando isso exigir renúncia, perseverança e confiança absoluta na tua vontade. Senhor Jesus Cristo, permanece conosco nesta caminhada espiritual. Que a intercessão de São Bento nos inspire a viver em vigilância, equilíbrio e fidelidade diante de Deus. Que cada coração alcançado por esta oração encontre força para rejeitar aquilo que destrói a alma e coragem para permanecer firme na verdade do Evangelho. Guarda nossas casas, nossos pensamentos, nossas famílias e nossos caminhos. Que nunca nos afastemos da tua presença, porque somente em ti existe vida verdadeira, paz duradoura e esperança para continuar. E se esta oração falou profundamente ao coração de alguém, que essa pessoa continue acompanhando mais momentos de oração e fortalecendo sua fé diariamente junto da palavra de Deus. Senhor Jesus Cristo, neste momento eu me aproximo da tua presença, lembrando das palavras do Salmo 91, que dizem: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quando a ansiedade tenta roubar minha paz, e quando os pensamentos se confundem diante das dificuldades da vida, eu escolho permanecer perto de ti, porque somente o teu cuidado consegue trazer descanso verdadeiro para a alma cansada. Assim como São Bento buscou viver em obediência, silêncio e confiança diante das lutas espirituais e das tentações deste mundo, eu também peço força para não abandonar a fé nos dias difíceis. Que o meu coração não se torne prisioneiro do medo, mas encontre segurança na certeza de que o Senhor continua presente, mesmo quando tudo parece incerto ao meu redor. Jesus amado, existem momentos em que eu não consigo entender os caminhos pelos quais estou passando. Há dias em que as portas parecem fechadas, os pensamentos se tornam pesados e a esperança enfraquece lentamente dentro do peito. Mas a tua palavra me lembra: porque ele me amou tanto, eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Eu te peço que me ensines a permanecer firme sem desespero, confiando que o Senhor trabalha até mesmo nos cenários que eu não consigo compreender agora. Que São Bento interceda para que minha mente seja protegida contra toda confusão, desânimo e perturbação que tenta afastar minha confiança em Deus. Pai Santo, eu coloco diante de ti as minhas inseguranças, os medos escondidos, as dores silenciosas e tudo aquilo que eu tenho carregado sem conseguir explicar para ninguém. Tu conheces cada batalha travada dentro do meu coração. Tu sabes das noites em que o sono demora a chegar por causa das preocupações, das lágrimas derramadas em silêncio e das vezes em que eu tentei parecer forte enquanto minha alma estava cansada. Mas o Salmo 91 declara: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será teu escudo e broquel. Que essa verdade permaneça viva dentro de mim hoje, trazendo equilíbrio para meus pensamentos e serenidade para minha caminhada. Senhor,
Assim como São Bento rejeitou aquilo que afastava sua alma da tua presença, eu também peço discernimento para reconhecer tudo aquilo que enfraquece minha fé e rouba minha paz. Livra-me das palavras negativas, dos ambientes que alimentam tristeza constante, das decisões precipitadas e da influência do mal que tenta destruir a esperança colocada por ti dentro do meu coração. Que eu aprenda a buscar refúgio na oração e na tua palavra, antes de buscar respostas nas preocupações humanas. E se alguém que estiver ouvindo esta oração sentir necessidade de renovar sua confiança em Deus, que escreva com fé a palavra proteção, não como superstição, mas como uma declaração sincera de que deseja permanecer debaixo da sombra do Altíssimo. Jesus Cristo. Muitas vezes eu queria respostas imediatas, mudanças rápidas e soluções visíveis. Mas o Senhor me ensina a descansar enquanto o teu cuidado continua agindo em silêncio. A tua palavra afirma: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Mesmo quando o medo tenta dominar meus pensamentos sobre o futuro, sobre minha família, sobre minha saúde ou sobre minhas dificuldades financeiras, eu escolho lembrar que o Senhor continua sustentando minha vida. Dá-me um coração perseverante, capaz de esperar sem perder a esperança e de continuar caminhando mesmo quando os resultados ainda não apareceram diante dos meus olhos. Meu Deus, eu também te apresento as pessoas que amo. Guarda aqueles que fazem parte da minha casa, protege meus familiares, fortalece os que estão abatidos e consola os que estão sofrendo silenciosamente. Que a paz de Cristo alcance cada lar representado nesta oração. Se houver alguém preocupado com um filho, uma mãe, um pai, um esposo, uma esposa ou um amigo, que o Senhor visite essa pessoa agora com misericórdia e cuidado. E se alguém desejar, pode escrever nos comentários o nome de um familiar por quem deseja orar hoje, transformando este momento em um ato sincero de intercessão diante de Deus. Senhor Jesus, o Salmo 91 me lembra que o teu cuidado não depende das circunstâncias favoráveis ao meu redor. Mesmo quando tudo parece instável, o Senhor permanece firme. Mesmo quando as notícias assustam, quando os planos mudam ou quando surgem dificuldades inesperadas, a tua fidelidade continua sendo maior do que qualquer aflição. A tua palavra declara: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não porque eu seja forte sozinho, mas porque o Senhor é o meu refúgio. Ensina-me a viver sem desespero, confiando que nenhuma situação foge do teu conhecimento. Pai amado, eu peço também libertação de tudo aquilo que oprime o coração e enfraquece a alma. Retira de mim o excesso de preocupação, a ansiedade constante, o peso das lembranças dolorosas e a tristeza que muitas vezes se instala sem que eu perceba. Que a presença de Cristo renove minhas forças interiores. Assim como São Bento escolheu permanecer fiel, mesmo em meio às tentações e perseguições, ajuda-me a permanecer firme naquilo que é correto, sem permitir que a amargura domine meus pensamentos ou minhas atitudes. Dá-me sabedoria para responder com calma, agir com prudência e permanecer em paz mesmo diante das provações. Senhor, eu reconheço que sem Ti, meu coração se perde facilmente nas inseguranças deste mundo. Por isso eu me aproximo novamente da Tua presença, porque somente o Senhor conhece profundamente minhas necessidades. A Tua palavra diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Que eu nunca me esqueça de que existe cuidado divino acompanhando cada passo da minha caminhada. Quando eu sair de casa, quando eu trabalhar, quando eu descansar e até mesmo quando eu enfrentar dias difíceis, que a Tua mão continue sustentando minha vida com misericórdia. Jesus, querido, fortalece também aqueles que estão cansados emocionalmente, abatidos pelas lutas da vida e desanimados pela demora das respostas.
Existem pessoas que continuam sorrindo por fora enquanto carregam batalhas silenciosas dentro da alma. Existem corações que já sofreram tanto que até orar se tornou difícil. Por isso eu te peço, renova as forças daqueles que estão quase desistindo. Que esta oração seja um lembrete de que o Senhor continua perto dos que clamam sinceramente por ajuda. E se alguém sentir no coração o desejo de reafirmar sua fé hoje, pode escrever a frase "Deus é meu refúgio", permitindo que essa declaração fortaleça não apenas sua própria vida, mas também a fé de outras pessoas que estão ouvindo esta oração. Pai Santo, eu não quero viver dominado pelo medo do amanhã. Quero aprender a descansar na Tua presença, assim como o salmista ensinou. Quero confiar que o Senhor continua vendo aquilo que ninguém mais percebe. Que São Bento inspire meu coração a permanecer vigilante na fé, humilde diante de Deus e perseverante mesmo nos períodos difíceis. Livra-me da pressa que produz ansiedade e ajuda-me a caminhar com confiança, sabendo que o Senhor continua sendo fortaleza para os cansados e abrigo seguro para aqueles que buscam Tua presença com sinceridade. Senhor Jesus Cristo, permanece comigo nos dias tranquilos e também nas horas difíceis. Que eu jamais me esqueça de que existe descanso para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Guarda minha mente, fortalece minha alma, protege minha casa e conduz meus passos segundo a Tua vontade. Que esta oração alcance todos os que precisam reencontrar esperança, consolo e confiança no cuidado de Deus. E para aqueles que desejarem continuar acompanhando mais momentos de oração e fortalecimento espiritual, que possam se inscrever no canal e permanecer unidos nesta caminhada de fé e esperança. Senhor meu Deus, ao meditar nas palavras do Salmo 91, meu coração se curva diante da Tua presença, porque reconheço que existem batalhas invisíveis acontecendo ao meu redor e perigos que meus olhos não conseguem enxergar. Quando Tua palavra declara que Tu me livras do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, eu entendo que Teu cuidado vai além do que consigo compreender. Tu és aquele que vigia meus caminhos durante o dia e também durante a noite silenciosa, quando a alma se inquieta e os pensamentos tentam roubar minha paz. Hoje eu me aproximo de Ti, junto da intercessão de São Bento, pedindo que minha mente seja fortalecida para confiar mais na Tua proteção do que nas ameaças deste mundo. Que nenhuma ansiedade domine meu coração, porque está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que eu aprenda a descansar verdadeiramente em Ti, mesmo quando tudo ao redor parecer inseguro. Jesus Cristo, muitas vezes eu caminho carregando preocupações escondidas que ninguém conhece. Existem dores silenciosas, medos guardados e lutas internas que somente Tu és capaz de compreender completamente. Mas quando lembro que Tua palavra diz: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro, a sua verdade será escudo e broquel. Algo dentro de mim encontra alívio. Eu te peço que cubras minha casa, minha família e minha vida espiritual com esta proteção que vem do alto. Afasta de mim todo o desânimo que tenta me afastar da oração e toda a frieza espiritual que tenta apagar minha fé. Que a presença do Senhor permaneça constante dentro do meu coração, trazendo equilíbrio, discernimento e serenidade, mesmo nos dias mais difíceis. Senhor, assim como São Bento escolheu viver em fidelidade, disciplina e oração, eu também desejo permanecer firme diante das tentações e distrações que enfraquecem minha caminhada contigo. O mundo muitas vezes oferece atalhos perigosos, palavras vazias e ilusões passageiras, mas Tua verdade continua sendo refúgio seguro para aqueles que confiam em Ti. Dá-me sabedoria para reconhecer aquilo que me afasta da Tua vontade e coragem
para rejeitar tudo o que enfraquece minha comunhão contigo. Se houver alguém ouvindo esta oração com o coração cansado, que escreva nos comentários apenas a palavra proteção, como um sinal simples de fé e confiança no cuidado constante do Senhor sobre sua vida e sua família. Pai amado, existem momentos em que eu não percebo o quanto Tu já me livraste de situações perigosas. Quantas vezes saí de casa sem imaginar o mal que poderia ter acontecido, e ainda assim Tu estavas guardando meus passos. Quantas vezes minha alma esteve perto do desespero e Tua mão me sustentou sem que eu percebesse imediatamente. Hoje eu reconheço que Teu cuidado é silencioso, mas nunca ausente. O Salmo 91 revela um Deus atento, presente e misericordioso, um Deus que não abandona aqueles que clamam pelo Seu nome. Por isso eu peço, continua guiando meus caminhos, ilumina minhas decisões e livra-me de escolhas impulsivas que possam me afastar da paz que vem de Ti. Jesus, quando o medo tenta dominar meu coração, lembra-me das Tuas palavras registradas nas Escrituras. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Que esta verdade entre profundamente dentro da minha alma. Eu não quero viver preso ao medo do amanhã, nem consumido pela ansiedade do que ainda nem aconteceu. Quero aprender a caminhar contigo um dia de cada vez, sabendo que Tua presença continua comigo mesmo nos desertos da vida. Que a cruz de São Bento seja lembrada como símbolo de resistência espiritual, perseverança e confiança em Cristo, nunca como superstição, mas como um chamado constante para permanecer firme na fé verdadeira ensinada pelo Evangelho. Senhor, visita agora aqueles que estão aflitos dentro de suas próprias casas. Existem famílias enfrentando divisões, pessoas lutando contra pensamentos pesados, corações feridos por palavras duras e almas cansadas de carregar sofrimentos antigos. Tu conheces cada lágrima escondida e cada oração feita em silêncio durante a madrugada. Por isso, eu te peço que derrames paz onde existe conflito, esperança onde existe abatimento e força onde existe fraqueza. Que o Teu Espírito Santo alcance cada pessoa que ouve esta oração agora. E se alguém estiver orando por um filho, por uma mãe ou por alguém da família que precisa de proteção, que escreva o primeiro nome dessa pessoa como uma forma sincera de colocá-la diante do Senhor neste momento de intercessão. Meu Deus, ensina-me a permanecer debaixo das Tuas asas, mesmo quando minhas emoções estiverem abaladas. Muitas vezes eu tento resolver tudo sozinho. Carrego pesos desnecessários e esqueço que Tu me convidas a descansar em Ti. Mas hoje eu entrego diante do Teu altar minhas preocupações, meus medos ocultos e minhas inseguranças. Que eu não seja governado pela dúvida, mas pela confiança em Tuas promessas. Está escrito, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que esta palavra produza descanso verdadeiro dentro da minha alma e renove minhas forças para continuar caminhando contigo. Jesus Cristo, Tu conheces os perigos invisíveis que cercam esta geração. Existem armadilhas espirituais, enganos, mentiras e distrações que tentam afastar as pessoas da verdade do Evangelho. Por isso, eu te peço discernimento espiritual para reconhecer aquilo que vem de Ti e rejeitar aquilo que tenta destruir minha comunhão contigo. Que minha mente seja guardada, meus olhos sejam direcionados para o bem e meu coração permaneça sensível à Tua voz. Que eu nunca permita que o orgulho, a arrogância ou a indiferença espiritual tomem espaço dentro de mim. Que a humildade ensinada por São Bento inspire meu coração a buscar mais oração, mais silêncio diante de Deus e mais fidelidade aos ensinamentos de Cristo. Pai querido, quando a solidão se aproxima e eu sinto que ninguém compreende minhas lutas, lembra-me de que Tu permaneces comigo.
O teu amor não depende das circunstâncias, nem desaparece quando enfrento dias difíceis. Tua palavra diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Que essa presença constante me fortaleça nos momentos de fraqueza e me ajude a continuar acreditando mesmo quando minhas emoções estiverem abaladas. Que nenhuma voz negativa seja mais forte do que a tua verdade dentro da minha vida. Senhor, guarda também minha mente durante as noites difíceis. Existem noites em que os pensamentos se tornam pesados, o coração se inquieta e o descanso parece distante. Mas o Salmo 91 declara que eu não preciso temer o terror da noite, nem seta que voe de dia. Por isso eu te peço tranquilidade para dormir, serenidade para descansar e confiança para entregar meu amanhã em tuas mãos. Que teus anjos estejam ao redor da minha casa, trazendo paz e segurança. Que todo ambiente de angústia seja substituído pela calma que vem da tua presença. Se alguém estiver ouvindo esta oração antes de dormir, que escreva apenas "Deus está comigo", permitindo que essa frase fortaleça ainda mais sua fé neste instante. Jesus amado, eu reconheço que a verdadeira segurança não está nas riquezas, nas circunstâncias favoráveis ou nas garantias humanas. Minha segurança está em ti, porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando tudo muda ao meu redor, tua fidelidade continua firme. Quando minhas forças falham, teu amor permanece constante. Que eu nunca me esqueça de que tua presença vale mais do que qualquer estabilidade terrena. Fortalece minha fé para permanecer perseverante mesmo nas tribulações, confiando que o Senhor continua conduzindo meus passos com misericórdia e sabedoria. Senhor meu Deus, eu continuo diante de Ti com humildade, colocando minha vida sob Teu cuidado e pedindo que meu coração jamais se afaste da Tua presença. Que o exemplo de perseverança de São Bento me inspire a buscar uma vida de oração sincera, fidelidade ao Evangelho e confiança constante em Jesus Cristo. Que cada pessoa que ouvir esta oração encontre consolo, esperança e fortalecimento espiritual através da Tua palavra viva. E se esta oração falou ao coração de alguém, que essa pessoa se inscreva no canal para continuar acompanhando mais momentos de oração, reflexão e fortalecimento espiritual diante da presença do Senhor. Amém, Senhor Jesus Cristo. Nesta hora, eu me coloco diante da Tua presença com o coração cansado pelas inquietações da vida, mas sustentado pela esperança que vem da Tua palavra. Em meio às noites difíceis, aos pensamentos acelerados e às batalhas silenciosas que ninguém vê, eu me apego à promessa do Salmo 91, quando está escrito: não temerás terror noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Eu reconheço que o medo tenta dominar meus sentimentos, enfraquecer minha fé e roubar minha paz, mas hoje eu escolho confiar em Ti acima das circunstâncias. Que a presença de São Bento, homem de oração e perseverança, inspire meu coração a permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parecer incerto e pesado. Jesus, Tu conheces os pensamentos que tiram o sono, as preocupações que apertam o peito e as dores escondidas atrás de um sorriso cansado. Tu viste os discípulos aflitos no meio da tempestade e disseste: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Assim como o Senhor acalmou o mar revolto, eu peço que acalmes também as ondas dentro da minha alma. Que toda ansiedade encontre descanso diante da Tua voz poderosa, porque a Tua palavra declara em Filipenses 4: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Que eu aprenda a entregar a Ti aquilo que não consigo controlar, e que meu coração encontre abrigo na Tua fidelidade. São Bento, servo dedicado ao caminho da obediência e da disciplina espiritual,
intercede por todos aqueles que estão lutando contra pensamentos de medo, desânimo e perturbação. Assim como escolheste permanecer firme na presença de Deus em tempos difíceis, ajuda também cada pessoa que ora agora a permanecer perseverante na fé. Que nenhuma palavra negativa tenha mais força do que a verdade das Escrituras. Que nenhuma angústia seja maior do que a esperança colocada em Jesus Cristo. E se alguém estiver ouvindo esta oração enquanto enfrenta uma noite difícil, que possa escrever seu próprio nome ou o nome de alguém que precisa de paz, colocando diante de Deus aquilo que pesa em silêncio dentro do coração. Pai amado, existem momentos em que a escuridão parece longa demais e as respostas parecem demoradas, mas a tua palavra continua viva e verdadeira. O salmista declarou: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei?" Por isso, eu rejeito a ideia de que estou sozinho nas minhas batalhas. Mesmo nas fases mais silenciosas da vida, tu continuas perto, sustentando os passos dos teus filhos. Quando as forças diminuem, o Senhor continua sendo refúgio. Quando a mente se confunde, o Senhor continua sendo direção. Quando tudo parece incerto, o Senhor continua sendo o mesmo Deus fiel. Jesus Cristo, ensina-me a descansar em Ti sem viver dominado pelo medo do amanhã. Quantas vezes a preocupação tenta ocupar o lugar da confiança, quantas vezes o coração se prende ao sofrimento antes mesmo que algo aconteça. Mas o Senhor ensinou em Mateus 6, "Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal." Que essa verdade entre profundamente em minha mente e me ajude a viver um dia de cada vez, confiando que Tu estás presente em cada detalhe da minha caminhada. Que eu não seja escravo da ansiedade, mas alguém fortalecido pela esperança que vem da Tua presença. São Bento, exemplo de firmeza espiritual diante das tentações e dificuldades, ajuda-nos a cultivar uma vida de oração verdadeira, sincera e constante. Que em vez de alimentar o medo, eu escolha alimentar minha fé através da palavra de Deus. Que em vez de me entregar ao desespero, eu me aproxime ainda mais de Jesus Cristo. E se esta oração estiver alcançando alguém que se sente fraco espiritualmente, que essa pessoa possa comentar a palavra confiança, não como um gesto vazio, mas como uma decisão sincera de continuar acreditando que Deus permanece cuidando da sua vida, mesmo nos dias difíceis. Senhor, existem feridas emocionais que somente Tu conheces. Existem lembranças, traumas, preocupações familiares e dores silenciosas que ninguém consegue explicar completamente. Mas a Tua palavra diz em 1 de Pedro 5, "Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós." Hoje, eu entrego diante de Ti tudo aquilo que vem consumindo minhas forças interiores. Eu entrego as noites de preocupação, os pensamentos que cansam a mente, o medo de perder pessoas queridas, a insegurança diante do futuro e as lágrimas escondidas. Que a Tua presença traga equilíbrio, serenidade e descanso ao coração aflito. Jesus amado, quando o medo tentar voltar durante a madrugada, lembra-me de que Tu permaneces acordado velando pelos Teus filhos. Quando a tristeza tentar crescer dentro do peito, faz-me recordar que o Senhor nunca abandona aqueles que Te buscam com sinceridade. Que o Salmo 91 não seja apenas um texto conhecido, mas uma verdade viva dentro da minha caminhada. Porque aos seus anjos dará ordens a Teu respeito, para que Te guardem em todos os Teus caminhos. Que essa promessa fortaleça aqueles que estão enfrentando enfermidades, crises familiares, dificuldades financeiras ou momentos de grande desgaste emocional.
Meu Deus, eu também te peço por aqueles que carregam o peso de cuidar de outras pessoas enquanto escondem a própria dor. Fortalece os pais preocupados com seus filhos, os filhos aflitos pelos seus familiares, aqueles que trabalham cansados, sem saber como resolver seus problemas e aqueles que choram em silêncio para não preocupar ninguém. Que cada um deles encontre conforto na tua presença. E se alguém estiver orando agora por uma pessoa amada, que possa escrever o nome dessa pessoa como um gesto de fé e intercessão, confiando que o Senhor continua ouvindo até mesmo as orações feitas em meio às lágrimas. São Bento, ajuda-nos a permanecer vigilantes na fé sem cair no desespero. Que aprendamos a buscar refúgio em Cristo diariamente, lembrando que o verdadeiro abrigo não está nas certezas humanas, mas na presença de Deus. Assim como homens e mulheres da Bíblia atravessaram desertos, perseguições e tribulações sustentados pela confiança no Senhor, fortalece também nossa perseverança. Que jamais nos afastemos da verdade ensinada por Jesus Cristo e que nossa esperança permaneça firme, mesmo quando as circunstâncias parecerem contrárias. Senhor Jesus, eu peço que Tua paz visite agora cada coração inquieto, que a mente cansada encontre descanso, que o coração acelerado encontre serenidade. Que o medo não governe mais os pensamentos daqueles que confiam em Ti. A Tua palavra declara em João 14, deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que essa paz alcance cada lar, cada família e cada pessoa que escuta esta oração, buscando força para continuar caminhando. Pai amado, eu permaneço diante de Ti, confiando que a Tua presença continua sendo abrigo seguro em todas as fases da vida. Mesmo sem compreender todos os caminhos, eu escolho permanecer firme na fé, porque sei que o Senhor continua sustentando aqueles que colocam em Ti a sua esperança. Que São Bento inspire nossa perseverança espiritual e que Jesus Cristo reine sobre nossos pensamentos, sentimentos e decisões. Guarda-nos durante o dia e durante a noite, nos momentos claros e nas fases silenciosas da vida, para que jamais nos afastemos da Tua verdade e jamais deixemos de confiar no Teu cuidado constante. Senhor Jesus Cristo, quando a Tua palavra declara no Salmo 91 que aos seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos, minha alma encontra consolo no meio das batalhas silenciosas que ninguém vê. Em muitos momentos da vida, o medo tenta ocupar o lugar da esperança. As dores parecem maiores do que minhas forças e o cansaço pesa sobre meu coração, mas Tua presença continua firme ao meu lado, sustentando cada passo que dou. Hoje eu me uno em oração diante de Ti, lembrando também da fidelidade de São Bento, homem que escolheu permanecer firme na fé, mesmo em tempos difíceis, buscando viver em obediência, oração e confiança no Senhor. Que eu também aprenda a permanecer de pé quando os ventos da vida soprarem contra mim, sabendo que Tu és meu refúgio seguro e minha fortaleza em toda circunstância. Meu Deus, existem dias em que o coração se sente cansado de lutar, dias em que as preocupações chegam antes mesmo do amanhecer e roubam a tranquilidade da alma. Ainda assim, Tua palavra continua viva e verdadeira quando diz em Isaías 41, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. É essa promessa que hoje abraço com fé. Sustenta minha mente quando os pensamentos estiverem confusos, fortalece minhas mãos quando eu sentir vontade de desistir e renova dentro de mim a coragem que somente o Senhor pode oferecer. Se alguém que está ouvindo esta oração estiver precisando de força para continuar, que escreva com sinceridade o próprio nome diante desta oração, colocando diante de Ti sua vida, suas dores e suas esperanças.
Jesus amado, eu reconheço que nem sempre consigo compreender os caminhos pelos quais passo, mas escolho confiar que Tu permaneces comigo até mesmo nos vales mais difíceis. Quando a solidão tenta me convencer de que fui abandonado, lembra meu coração da verdade escrita no Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Que essa certeza entre profundamente em minha alma hoje. Afasta de mim o desespero, o desânimo e toda a sensação de abandono. Que a Tua presença seja mais forte do que qualquer medo que tente me paralisar. E que eu encontre descanso ao lembrar que o Senhor jamais se afasta daqueles que clamam pelo Teu nome com sinceridade. Pai bondoso, eu também Te peço proteção sobre minha casa, minha família e todos aqueles que amo. Assim como enviaste Teus anjos para proteger Teus servos ao longo das Escrituras, guarda também os caminhos daqueles que caminham comigo. Livra-nos das armadilhas invisíveis, dos acidentes inesperados, das palavras maldosas e das decisões precipitadas. Que a sabedoria do Senhor conduza nossos passos diariamente. E se houver alguém em meu coração precisando de cuidado especial neste momento, eu o entrego diante de Ti em oração. Quem estiver acompanhando esta mensagem e desejar, pode escrever discretamente o nome de um familiar que precisa da proteção e da misericórdia do Senhor, para que esta corrente de fé se una diante da Tua presença. Senhor Jesus, assim como ensinaste aos discípulos que no mundo teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, porque Tu venceste o mundo. Ajuda-me a enfrentar minhas próprias batalhas sem perder a esperança. Existem feridas escondidas dentro de mim que somente Tu conheces. Existem lágrimas que ninguém viu, orações feitas em silêncio durante madrugadas difíceis e dores que não consigo explicar com palavras. Mesmo assim, Tu permaneces atento ao clamor do meu coração. Que eu nunca me esqueça de que a Tua graça é suficiente para me sustentar, assim como o apóstolo Paulo aprendeu em meio às suas fraquezas. Ó Deus, quando penso na caminhada de São Bento, lembro que a verdadeira força nasce da perseverança na oração e da confiança constante em Ti. Em um mundo cheio de distrações, ensina-me a buscar mais a Tua presença do que as respostas imediatas deste mundo. Dá-me discernimento para reconhecer aquilo que me afasta do Teu caminho e humildade para corrigir meus passos. Que minha fé não seja movida apenas pelos momentos bons, mas permaneça firme também nas horas difíceis. Como está escrito em Provérbios 3, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Meu Salvador, eu Te peço que visites agora aqueles que estão aflitos, cansados emocionalmente e sobrecarregados pelas preocupações da vida. Muitos carregam medos silenciosos, noites sem descanso e pensamentos que roubam a paz. Mas a Tua palavra nos convida dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que esse alívio alcance agora cada coração abatido. Que a paz que excede todo entendimento guarde a mente e o coração daqueles que estão clamando por socorro. E se alguém desejar declarar sua fé neste momento, pode escrever apenas a palavra esperança, como símbolo da confiança de que o Senhor continua operando, mesmo quando os olhos humanos não conseguem enxergar. Pai amado, renova minha fé diariamente. Não permitas que as decepções endureçam meu coração, nem que os sofrimentos apaguem minha confiança em Ti. Ensina-me a olhar para frente com coragem, sabendo que cada novo dia é sustentado pela Tua misericórdia. Quando eu tropeçar, levanta-me. Quando eu estiver fraco, fortalece-me. Quando eu não souber qual direção seguir, ilumina meu caminho. Que eu jamais permita que a ansiedade fale mais alto do que a Tua voz dentro de mim. Como diz o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Senhor Jesus Cristo,
Guarda também meus pensamentos e minhas palavras, que eu não permita que a amargura encontre espaço dentro da minha alma. Dá-me um coração manso, paciente e cheio de compaixão, mesmo diante das dificuldades. Que eu aprenda a responder ao mal com sabedoria, sem perder a dignidade e sem me afastar dos teus ensinamentos. Que a tua luz brilhe através da minha vida de maneira verdadeira e sincera, alcançando também aqueles que convivem comigo diariamente. E que eu nunca me esqueça de que o maior testemunho da fé está no amor vivido em cada atitude. Meu Deus, existem portas que não consigo abrir sozinho, batalhas que não tenho força para vencer apenas com minhas capacidades humanas e situações que fogem completamente do meu controle. Por isso, eu coloco tudo diante de ti. Entrego minhas preocupações financeiras, meus medos sobre o futuro, minhas lutas familiares e todas as áreas da minha vida que precisam da tua direção. Que o Senhor me ensine a descansar em tua vontade, lembrando das palavras escritas em Filipenses 4. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica. Senhor, permanece comigo nos dias bons e também nos dias difíceis. Que eu nunca me afaste da tua presença por causa das distrações deste mundo. Dá-me sensibilidade para perceber o cuidado diário que o Senhor derrama sobre minha vida, mesmo nas pequenas coisas. Assim como os anjos recebem ordem para guardar os caminhos daqueles que confiam em ti, que eu caminhe com a certeza de que não estou sozinho. Que minha alma encontre descanso verdadeiro em tua presença e que a esperança continue viva dentro de mim mesmo quando os cenários parecerem difíceis demais. Jesus querido, eu entrego diante de ti cada pessoa que agora participa desta oração, cada coração aflito, cada família enfrentando lutas silenciosas e cada vida que precisa sentir novamente a tua paz. Que o Senhor fortaleça os fracos, console os entristecidos e renove aqueles que estão desanimados. Que a intercessão lembrada através da caminhada de São Bento inspire muitos a permanecerem firmes na fé, na oração e na confiança em Deus. E se esta oração tocou profundamente o coração de alguém, que essa pessoa continue acompanhando mais momentos de oração e fortalecimento espiritual, permanecendo cada vez mais perto da tua presença. Ao finalizar esta oração, eu permaneço confiando no cuidado de Deus sobre minha vida. Debaixo da proteção do Altíssimo, sigo este dia com mais paz, esperança e confiança. Que a cruz de São Bento continue me lembrando da importância de permanecer firme na fé e que as palavras do Salmo 91 fortaleçam meu coração diante de qualquer dificuldade. O Senhor é meu refúgio, minha fortaleza e minha segurança. E enquanto eu permanecer em sua presença, encontrarei descanso, direção e paz para continuar caminhando. Amém.